vamos aqui falar de SAF de Fluminense, porque, cara, assim, pode se completar a trinca, né? O Vasco é SAF, embora tenha retomado ali por liminar, o clube social conseguiu, associativo conseguiu retomar o controle do clube com a 777, que é uma vergonha o que foi feito no Vasco, essa venda também, uma coisa assim ridícula que os caras fizeram, vender para essa empresa sem nenhum know-how, uma coisa assim abjeto que fizeram com o Vasco, mas o Vasco é SAF, o Botafogo é SAF e o Fluminense está caminhando para se tornar. O Flamengo é outro papo, não precisa ser, pode vir a ser num outro momento, e aí também com potencial gigantesco. Eu acho que isso só lá na frente com liga rolando, se tiver liga, e aí assim o futebol brasileiro aumentando muito mais a exposição, porque para comprar o Flamengo a bagatela não vai, é muito alta, então não é qualquer cara que teria condição de fazer. E aí, para fazer, para pagar o que o Flamengo vale, precisaria do futebol brasileiro como produto ser muito mais forte do que é hoje. Mas o Flamengo pode ter ótimas companhias ali de SAF com essa história do Fluminense. E aí a gente recorre ao site Netflu para tentar entender um pouquinho dessa história. O Fluminense já faz reuniões sobre SAF e aguarda propostas. O Fluminense segue em busca de investidores para dar um novo passo para a sua SAF. Devido à chegada do mês de novembro, mês informado pelo presidente Mário Bittencourt, em que o clube teria avanços e tal questão, o tema passou a ser debatido entre os tricolores. Nesse sentido, em texto publicado pelo jornalista Marcelo Neves, do portal Globo Esporte, é mencionado que há grande expectativa de que ocorram alguns avanços em tal tema depois da conclusão do Brasileirão de 24. Segundo ele, nas últimas semanas, algumas reuniões já foram feitas envolvendo tal assunto e o clube já aguarda propostas. Todo o processo está sendo conduzido por um pequeno comitê interno devido a questões jurídicas, pois a negociação envolve sigilo contratual, e até mesmo por esse motivo que o Fluminense não vem se manifestando publicamente a respeito. Ele, por fim, também lembra que o tricolor mantém um contrato com o BTG Pactual para efetuar uma análise das finanças do clube. Esse estudo, por sua vez, já foi finalizado e vem sendo compartilhado com o mercado. Desde outubro foi iniciada uma procura por interessados, então o Fluminense está na praça. Por outro lado, o repórter escreve que ainda é cedo para prever uma definição sobre o processo de SAF no Fluminense. O modelo será discutido com o investidor que tiver interesse no clube das Laranjeiras e não o oposto. Você acha que o Fluminense é um time muito atrativo para uma SAF? É, né, Felipe? Com certeza, com certeza. O Fluminense tem uma das melhores bases do Brasil, mesmo sem ser SAF. É um time grande, que tem história, tem títulos robustos. É o atual campeão da Libertadores. Marcelo acabou de jogar por lá, não saiu tão bem, né? Mas enfim, repatriou o Thiago Silva também. Com certeza o Flusão tem muita chance, cara, de ter uma SAF forte como a do Botafogo por trás. E é aquilo que eu sempre digo sobre SAF, quem acompanha o canal sabe. Cara, tem que ter muita prudência na hora de analisar um projeto de SAF. Porque a gente viu o exemplo do Vasco, que se atrelou, foi vendido para a 777, uma empresa que, pô, tava até o pescoço enrolada com várias questões jurídicas, enfim, e deu no que deu. O Vasco tá aí. Não é SAF, mas ele tá no meio de tabela do Brasileirão. Esse ano deu sorte de não brigar para não cair de novo. Um bom trabalho do Paiva. Mas o Fluminense tem total chance, cara. Tem total chance. E acho que o Fluminense tá certo. Tem que manter o pé no chão mesmo. Analisar detalhe por detalhe de cada proposta que vier. Porque a gente tem visto também o exemplo positivo, né? O exemplo do Botafogo, o exemplo do Bahia, que é o primeiro ano. Eu tenho visto alguns torcedores via rede social reclamando muito, achando que o Bahia talvez pudesse ser mais do que é. Mas a gente trouxe o Elton Serra aí, ele explicou como é o projeto do Bahia, de pouco a pouco, de ano a ano, e se estabelecendo e subindo um pouco o sarrafo no investimento, para lá na frente ter o projeto de chegar forte disputando os títulos. E acho que isso vai acontecer de forma natural até, pelo Bahia, por ter justamente um grupo muito forte por trás, que é o Grupo City. Acho que o Fluminense, cara, tem que buscar esse tipo de exemplo. Botafogo, Bahia, para aí sim vender a porcentagem aí do clube associativo para virar a SAF, porque não pode fazer as pressas, cara, não pode fazer as pressas. É uma tendência no Brasil, vários clubes estão
estão olhando para isso. A gente trouxe aqui semana passada a possibilidade da Portuguesa. Vai ser votada amanhã, se eu não me engano, É. no Conselho da Portuguesa. Eu vi o Flavinho falando sobre isso essa semana na Placar, que há uma expectativa muito grande, há um grupo de oposição, como sempre, tentando barrar, Mas vai enfim. rolar, na Portuguesa vai Mas rolar. vai rolar justamente pela pressão da torcida, que gostou. O projeto da Luz a gente trouxe aqui, convido para quem não viu, assista o corte da gente falando aqui, lendo a matéria, trazendo todos os detalhes. É um projeto muito sério, com divisões de funções das empresas, é um grupo que vai adquirir a Portuguesa. Eu acho que o Fluminense tem que mirar esse tipo de caminho. Tá certo, gostei de saber que tá analisando com calma, de forma até nos bastidores ali, sem deixar vazar muita coisa, porque é justamente também para não gerar expectativa na torcida. Isso também pode atrapalhar de alguma certa forma. Então, acho que o caminho é esse, o caminho no futebol brasileiro é esse, cara. Vai ser a tendência do futuro aí, dos próximos anos. Quem não for SAF não vai ter como disputar os títulos, não vai ter como ser competitivo. Eu vi até o Verón, o Labrurita Verón, ex-jogador argentino do Estudiantes e tal, ele que é dirigente hoje, se não me engano, presidente do Estudiantes, abismado com o valor da Copa do Brasil, da premiação da Copa do Brasil para o Flamengo, falando que pô, a distância para os times brasileiros, para os times argentinos, vai ficar cada vez maior. Imagina, e ele justamente cita também as SAFs, né? E o Brasil abriu o caminho para isso, permitiu que isso pudesse acontecer e que vai ficar praticamente inviável para os times argentinos. E ele é um dos que encabeça os times argentinos a abrirem também para serem SAF. Teve até recentemente um papo do Estudiantes virar uma SAF lá na Argentina, mas não acompanhei mais para ver se esse projeto foi para frente, mas é uma tendência, cara. É uma tendência aqui na América do Sul, como tudo chega atrasado, chegou aqui no nosso país e acho que vai acontecer com o Fluminense. É um caminho até natural, eu acho. É isso, cara. E outra, é natural pro futebol brasileiro, como você bem falou, e mais, cara, com o sucesso da SAF, porque a gente não sabia o que ia ser disso a partir do que a gente entendesse que os primeiros clubes que viraram SAF, que eram os times que estavam enforcados, desempenhassem, né? E aí você vê os casos de Botafogo, Bahia e Cruzeiro, que assim, dentro da realidade do Bahia, o torcedor do Bahia tá criticando o Rogério, etc e tal, mas o campeonato que faz o Bahia para a sua antiga realidade, um time que frequentou Série B e os escambau, é muito acima, né? É claro, poderia ter sido melhor com os investimentos que foram feitos, isso é outro papo, mas como a SAF elevou o clube, é indiscutível. Nos casos de Botafogo e Cruzeiro nem se fala, né? Olha o mercado que o Cruzeiro está pretendendo fazer para a próxima temporada, o mercado que já fez nesse meio do ano e, assim, competindo sem condições de igualdade com times que sempre estiveram nos últimos anos por cima da carne seca, no caso, por exemplo, do Palmeiras, cara. Que esses times, cara, se eles quiserem, eles deixam o Palmeiras no chinelo em termos de grana. Total, Pelos seus modelos de negócio. Por isso que eu cobro que o Palmeiras seja mais ambicioso, mesmo sem ser SAF, o Palmeiras não pode ficar nessa de, como eu dei o exemplo, segunda de novo, nos quatro grandes, de ser um milionário que era pobre e que tem medo de gastar para não voltar a ser pobre. Porque o Palmeiras é isso, ele vai no shopping, ele não compra um iPhone 16 Pro Max, ele vai e pega um Samsung, isso aqui me atende, tira uma foto legal, não trava, etc. Palmeiras é isso. E o mercado tá mostrando porque tá vindo dinheiro de fora, tá vindo SAF, o sarrafo subiu, o Palmeiras não vai nadar mais de braçada, como você perfeitamente disse. Então, a Leila Pereira tem que se movimentar, e acho que já há uma movimentação lá no Palmeiras, com a SAF, Felipão, vai acontecer. E com a SAF não vem só o dinheiro para o alto investimento, mas vem também a expertise desses caras em investir em scout, né? Olha o que o Botafogo fez. E aí acha jogadores importantes de graça, porque tem um scout muito mais profissional, né? Então, esse aspecto, os clubes também precisam passar para profissionalizar o futebol. E aí, com o nível do futebol subindo, os clubes cada vez mais passando a ter donos, eu acho que o vislumbre de uma liga passa a ser muito mais plausível, porque aí deixarão de ser dirigentes que estão pensando só no bel prazer daquele ano e aquele pensamento muito micro e pensar em caras que são donos de um negócio, que estão atuando num mercado e que precisam entender que para eles crescerem monetariamente, porque para um cara comprar um time,
é porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer, esse time vai ter que gerar lucro, é muito diferente de uma instituição sem fins lucrativos. Então, para gerar lucro, quanto melhor for o mercado, quanto maior for o mercado, para esses caras é mais interessante. Então aí começa a vislumbrar num cenário que todo mundo tenha seus respectivos donos, que a gente de fato tem uma liga, cara. Então eu torço sim para que todos os times virem SAF. Lógico, eu torço para que eles vendam seus times para empresas sérias, muito diferente do que fez o Vasco da Gama, por exemplo. Né? Mas tendo essa expertise, inclusive utilizando o modelo do Vasco, porque tem os modelos positivos, mas também tem o negativo para eles não tomarem atitudes intempestivas. Vai ser importante para que esses exemplos positivos e negativos eleve o nível do futebol brasileiro a um outro patamar, cara. E com todo mundo sendo SAF, com gente trilhardária, com uma moeda enfraquecida como é a do Brasil, dá para montar um campeonato de altíssimo nível, cara. Altíssimo nível. Se a gente já está engolindo a Libertadores, a gente pode engolir ainda mais ao longo dos próximos anos se os times souberem aproveitar esse momento de SAF e conseguirem montar projetos realmente interessantes. Vamos esperar, e eu tenho certeza que o Fluminense é um desses times que, pô, por estar no Rio de Janeiro, por ter o Maracanã ao seu lado, o Flamengo vai ter o gasômetro, o Vasco talvez tenha a reforma em São Januário lá com o W Torre, o Botafogo tem o estádio Newton Santos, de repente o Maracanã pode ser só do Fluminense. Isso é um puta case. Pô, que SAF que não quer isso? Então eu torço muito para que aconteça. Ou reformar as Laranjeiras e construir uma arena, pois o Maracanã ser tipo o Wembley do Brasil. Exatamente. Assim, a final da Copa do Brasil vai ser todo ano lá. O final da Supercopa, sabe? Ser um estádio onde a seleção brasileira vai jogar sempre. Poderia ser assim, cara. Se todo mundo tivesse seus estádios, poderia ser assim. É isso.